Olá, pessoas. Sou a professora Benecilda, da disciplina de Geografia, e hoje nós vamos começar a estudar o nosso livro, onde estaremos abordando o percurso 1, Espaço Natural e Geográfico, e o percurso 2, Paisagem Geográfica. Vamos descobrir alguns conceitos chaves da geografia: espaço geográfico, espaço natural, paisagem geográfica, que estudaremos hoje esses assuntos, lugar geográfico e território, que estaremos estudando na próxima aula. Para entender melhor a relação entre o espaço e as pessoas, a geografia distingue dois tipos de espaço: o espaço natural e o espaço geográfico. O espaço natural corresponde à natureza original, formada por solo, rochas, vegetação, fauna, rios, clima, entre outros elementos. E aqui nós vamos ter algumas dessas paisagens, né? Paisagens naturais. Nós temos aqui uma demonstração da África, da Antártida, e aqui, para se aproximar mais da nossa realidade, eu coloquei Rondônia, aqui no Brasil, e o Ceará, né, que é o nosso estado. Atualmente, grande parte dos espaços naturais eles já sofreram forte intervenção humana, o que dará resultado aí ao espaço geográfico, né? O espaço geográfico é o espaço construído ou produzido pelas sociedades. É o resultado da interação do ser humano com o meio. Essa inter-relação promove modificações nas paisagens, nos lugares e no espaço ao longo da história, já que a sociedade ela vai modificando o espaço de acordo com as suas necessidades. A localidade em que você vive, em que nós vivemos, é um espaço geográfico, pois ele é o resultado do trabalho de todas as gerações que viveram antes de nós. Então, o espaço geográfico ele continua sendo transformado. Foi transformado por nossos ancestrais e está sendo transformado por nós atualmente. Vale ressaltar que, no processo de transformação dos espaços geográficos, os seres humanos eles acabam causando diversos problemas, impactos ambientais, como a poluição dos rios, da atmosfera, a derrubada de árvores, da vegetação nativa, entre outros. Aqui eu trouxe duas paisagens que já foram modificadas, na cidade de Cascavel, que é a cidade em que nós moramos. E aqui eu peguei uma praia da Barra Nova para vocês compreenderem que o espaço geográfico é aquele que já foi modificado. Então, quando o homem constrói barracas na praia, ele está modificando o espaço, transformando a paisagem antes natural em espaço geográfico, um espaço natural em geográfico. Agora vamos estudar a paisagem geográfica, que é, nesse caso aqui, é tudo aquilo que a nossa visão alcança. Tudo o que está presente no espaço está sendo observado, desde os elementos naturais, que são formados pela natureza, montanhas, vegetação, rios, quanto pelos elementos culturais, que foram aqueles construídos pelos seres humanos. Aqui nós temos uma imagem, onde a gente já vai estar podendo verificar a paisagem geográfica com elementos naturais, como o rio, aquela montanhazinha lá atrás, a vegetação,
que são elementos naturais. Mas nós vamos ter também os edifícios, nós vamos ter aqui as casas, né? Que já foi modificada pelo homem, construída pelo homem. Então, ela vai ser constituída de elementos naturais com elementos culturais. As paisagens, elas constantemente estão sendo modificadas. Então, nós vamos ver agora as mudanças e permanências na paisagem geográfica. O espaço natural e o espaço geográfico estão submetidos a forças que nem sempre são vistas, né? Que são capazes de transformá-las. Nós estamos falando das forças naturais ou sociais. As forças naturais são aquelas ocasionadas pela ação das águas, dos ventos, os terremotos, as erupções vulcânicas, que acabam transformando o espaço. Aqui eu tenho um vulcão em erupção que ele vai acabar transformando essa paisagem. E nós temos as forças sociais, que decorrem das ações humanas, a transformação, né, a modificação dessa paisagem, que aí vai ser a construção de estradas, de aeroportos, de ampliação de cultivos, né? Aí você pergunta, mas professora, no caso aí, não é um elemento natural, a natureza, mas se o homem vai lá e planta, ele está modificando, né? Então aí vai ser um elemento social. Alguns tipos de paisagem. Nós temos as paisagens protegidas, que são aquelas que não podem sofrer alterações pelo homem. Então, elas vão permanecer intactas, a não ser que haja alguma coisa relacionada aí à ação das forças naturais. Nós temos aqui uma paisagem degradada, que no caso aqui é um espaço que está acumulando lixo, que está modificando essa paisagem e degradando. Nesse caso aqui, as paisagens degradadas são aquelas em que são resultados inadequados ou mesmo destrutivos realizados pelo homem ou por forças naturais violentas, como são os terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, inundações, que vão ocasionar aí a degradação, a destruição dessas áreas. E aí nós vamos ter a paisagem e desigualdades sociais, que são aquelas paisagens que vão demonstrar uma diferença dentro da sociedade, onde a gente vai aqui ter elementos que vão demonstrar uma diferença social, onde aqui nós temos atrás grandes edifícios e aqui nós temos pequenas casas, né? Então a gente vai perceber aí que há uma desigualdade social. Paisagens e povos originários e tradicionais no Brasil. No mundo há diferentes sociedades que criam maneiras distintas de viver e se relacionar com os seus lugares, e assim transformam os espaços geográficos de diversas maneiras. Há povos que vivem em desertos, outros que vivem em cidades, outros em áreas montanhosas, outros nos litorais ou em ilhas, nos oceanos, né? etc. No Brasil, há uma grande diversidade de povos indígenas que são considerados os povos originários, ou seja, autóctones da própria terra, nativos, que vivem em diferentes
o Parque Indígena do Xingu, que eu coloquei aqui uma curiosidade para a gente, que é o maior e mais importante reserva indígena brasileira. Fica no coração do Brasil, no norte de Mato Grosso, divisa com o Pará. Aqui na imagem 2 nós temos quilombolas e aqui nós temos indígenas Tremembé de Barra do Mundaú, Ceará. Os povos e comunidades tradicionais são populações que têm forte laço com o lugar que habitam historicamente e dele depende diretamente para a sua subsistência. No Brasil, são representados por quilombolas, caiçaras, comunidades indígenas, núcleos de colonização imigrante, agricultores familiares, entre outros. De modo geral, em nosso país, os valores e as práticas culturais, sociais e econômicas desses povos originários e dessas comunidades tradicionais, eles mantêm a biodiversidade das paisagens naturais e mantêm também o equilíbrio ecológico nos espaços que habitam. Por dependerem, terem uma relação de dependência dos recursos naturais, eles acabam utilizando técnicas que favorecem o respeito, a harmonia e a sustentabilidade dos recursos naturais. No caso dos povos indígenas, que são os originários do Brasil, e de alguns outros povos, a terra tem um valor sagrado e a natureza é tida como uma fonte de vida. Aqui eu coloquei algumas imagens para a gente perceber que muitos deles conseguem, ou pelo menos tentam, manter as tradições de seus ancestrais. E a maneira como eles lidam com a terra, eles conseguem utilizar e retirar dela o sustento e, ao mesmo tempo, degradar o menos possível essas regiões. É isso aí, pessoas. Até a próxima aula.